Hoje nós vamos motorizar um triciclo mais popular que existe. E vamos usar um motor bem diferenciado que ainda nunca usamos. E já que o vídeo de hoje não tem nenhum patrocínio de triciclo, vamos fazer assim. Mas eu sempre tive curiosidade de ver um triciclo desse assim, para nós ver como que ele funciona e como que são as peças. Mas basicamente aqui vem a armação que é preso na bicicleta, que segura o eixo com as rodas que estão aqui, inclusive segura também essa cestinha. E essa versão que eu comprei, ela é uma versão completa que vem com kit de freio a disco, vem com kit de marcha também, que inclusive tem aqui ó, a opção de colocar 7 marchas aqui na catraca, e vem também até uns paralamas aqui ó, com as lanterninhas ali, e veio aqui essa barra roscada que já nós vamos entender pra quê. E a maior curiosidade aqui é saber como que esse diferencial funciona, né? Então vamos desmontar pra ver. Então vamos começar a tirar esse parafuso, que parece que é ele que segura o eixo. Isso aí, ó, o eixo saiu, tem um ponto aqui de furo aqui onde aquele parafuso aperta, com certeza. E a parte daqui já até saiu já, ó. E deu pra notar uma coisa aqui, que essa parte aqui, ó, parece ser de plástico, nylon, alguma coisa assim. Será que vai aguentar o motorzão, cara? O motor que nós temos ali tem um torque violento, cara, bem forte. Essa parte do eixo do lado de lá é o mesmo jeito dessa parte do eixo do lado de cá. A diferença é que aqui ela tá com a catraca completa de 7 marchas e aqui ela tá com a catraca, vamos dizer assim, uma catraca cortada. Só tem essa espina assim, ó. Isso aqui é uma catraca comum, com essa bucha aqui, que enrosca aqui e prende aqui, do mesmo jeito da outra. A diferença é que essa aqui é uma catraca de 7 marchas, dá para colocar uma catraca comum, e pelo jeito, dá pra gente usar também do lado de cá aqui, uma catraca do lado de cá também comum, se quiser usar uma catraca do lado de lá, e outra aqui completa também pra gente puxar no motor, algo assim. Mas esse sistema, pessoal, é baseado naquele sistema do diferencial que nós fizemos pro nosso triciclo com carrinho de carga que nós fizemos. Mas naquele vídeo eu achei que nós tínhamos desenvolvido aquele projeto, cara, inventado esse tipo de diferencial, mas pelo jeito já existe. Mas basicamente o funcionamento aqui é assim, né? O eixo aqui é dividido no meio, e aqui tem uma catraca de um lado, uma catraca do outro, e as duas catracas é ligada por um anel igual esse daqui, ó, né? Uma bucha, sei lá, que liga as duas catracas uma na outra, né? Mas lá no nosso vídeo nós fizemos essa peça aqui de aço, né? Aqui tem uma peça de plástico ou nylon, não sei. Vamos ver se vai aguentar o motorzão que nós vamos colocar aqui. Mas vamos montar nosso eixo novo e vamos montar o disco de freio na roda de uma vez, e essas próprias cabeças de parafuso que está prendendo o disco de freio, que vai servir para encaixar na flange do eixo, que vai dar tração nas rodas. E é só apertar o parafuso na ponta do eixo. O mais é montar a cestinha e fixar ela no suporte, e ela é presa com 2 parafusos e umas presilhas de nylon. E na teoria é só a gente desencaixar a roda da bicicleta traseira e encaixar o triciclo no lugar. Mas eu tive que abrir a parte traseira do quadro para estar conseguindo encaixar, porque ele é bem largo. Mas depois de encaixado é só a gente apertar esses 2 parafusos, e para evitar de ficar balançando para trás e para frente, vamos encaixar essa barra roscada no triciclo, fixar na bicicleta, que vai ser a regulagem dele. E na teoria está quase pronto para rodar o nosso triciclo. A única coisa que falta aqui é só colocar os freios para funcionar. Mas nós não vamos colocar os freios para funcionar agora, porque agora nós vamos desembolar a parte do motor. Mas aqui, basicamente, o funcionamento aqui é desse jeito assim, ó. Se você rodar a roda de cá para trás ou para frente, não interfere na outra. Se rodar a daqui também, não vai interferir na outra, mas qualquer uma delas que você rodar para trás, vai puxar o pedal. Se você vier aqui e pedalar, vai puxar as duas rodas. Se você segurar qualquer uma delas, a outra continua rodando. Isso que forma, vamos dizer assim, o diferencial. A única coisa aqui, que se caso você quiser pedalar para trás ou colocar um motor puxando para trás, não vai funcionar, porque o diferencial ele é feito com catraca. Então vamos dizer assim que é um semi-diferencial semi-blocado. Para conseguir fazer esse sistema de diferencial da ré, nós teríamos que fazer uma adaptação diferenciada, igual nós fizemos naquele mini tratorzinho que nós inventamos. Aí sim consegue fazer esse tipo de diferencial com a catraca da ré. E agora sim nós vamos revelar qual motor que vamos usar. Ó. Tadã! Mas vocês devem estar olhando esse motor e pensando assim, mas esse motor é igual aquele que você já usou? Não, galera, olha só para você ver a diferença que tem dele para aquele outro que nós já usou. Olha só o tamanho desse aqui, ó, até da caixa de engrenagem para esse aqui. Olha o corpo do motor, o tamanho para esse aqui, e olha só para vocês verem, a parte de trás dele aqui, ó, ele é bem maior assim, e tem até um sistema de ventilação aqui, cara. Ele é bem parrudo, cara, parece que ele é muito forte. E vocês acreditam que tem escrito nele aqui que ele é 450 watts, esse daqui ele é 350, não dá para acreditar não, cara. Eu acredito que esse motor aqui, ele aguenta aí seus 800 watts ou 1000 watts ligado nele, que ele parece ser bem parrudo. Olha só a grossura do eixo dele aqui,
Olha só a finurinha do eixo do outro. Não, eu tirei até as engrenagens deles aqui só para vocês terem ideia da grossura do eixo. Olha a grossurinha desse aqui, olha a grossura desse aqui, cara. Inclusive, vocês podem notar aqui, ó, que daqui tem uns pontos de fixação aqui e esse daqui não tem. Ele só tem como fixar somente por essa chapa parruda aqui que tem de baixo aqui só. Porque eu acredito se tivesse algum ponto de fixação aqui, igual aqui, não aguentaria a força que ele tem, cara, e o peso, que ele é bem pesado também. E depois de passar algumas horas pensando qual a melhor forma de adaptar o motor, eu decidi que o melhor jeito que esse motor ficaria é aqui. A gente até poderia tentar colocar ele na parte da frente aqui, ó, igual eu tentei colocar, só que aqui, que essa arte aqui iria atrapalhar, se ele ficasse aqui, a corrente também ia atrapalhar a gente fazer o suporte aqui, até que daria para colocar para aqui afora assim, tentar adaptar. Mas por questão de estética também, eu acho melhor colocar aqui. Tipo, vai ficar parecendo um motorzinho de Fusca aqui na traseira? Vai, mas vai ficar aqui uma fuscleta bonitinha. Mas a questão é que o motor ele tem que puxar no diferencial. Porque se ele puxar somente um eixo aqui, que dá pra gente comprar essa peça aqui, ó, separada, que ela já dá certinho no eixo ali, a gente colocaria aqui, né, e colocar o motor para poder puxar. Mas se puxar somente um lado do eixo, vai puxar somente uma roda. E eu quero que o motor puxe as duas rodas e quando pedalar também, puxe as duas rodas. Então, o que tem que fazer? Tem que colocar puxando aqui no diferencial. E dá pra gente colocar trocar essa catraca aqui, ó, e colocar uma catraca comum lá de cá, mas eu vou colocar puxando nessa catraca aqui de marcha aqui, nessa maior. Por quê? Porque também a gente não consegue comprar uma catraca comum assim, ó, grande do tamanho dessa aqui, que é 28 dentes, porque isso vai ser interessante pra gente ser grande aqui. E de qualquer jeito, o motor puxando nessa catraca de marcha que já tem aqui, ou numa outra catraca aqui por do lado de cá, vai fazer girar o pé de vela. E para esse pé de vela não girar, nós vamos ter que desenvolver uma catraca ali, fazer um pé de vela rodar livre. E esse motor aqui também, quando ele está desligado, ele fica pesado para girar assim. Então, quando a gente pedalar a bicicleta com o motor desligado, não pode girar o motor. Então, nós vamos ter que desenvolver uma catraca aqui na ponta desse motor e também desenvolver um pé de vela roda livre. Mas esse motor menor de 350 watts ele já tem uma flange que adapta a catraca na ponta do eixo dele. E o negócio é fazer essa flange com essa catraca do eixo pequeno dar certo nesse eixo grande aqui. E quem aí que já conhecia esse tipo de saca-catraca normal de bicicleta? Desse jeito fica fácil demais, não fica? Então passamos a broca para encaixar no eixo mais grosso e fizemos esse encaixe, esse entalhe aí para poder encaixar no eixo também. E depois da cirurgia feita ficou assim, ó. Dessa forma, quando a gente encaixar aqui no eixo, ó, mesmo que a porca aqui dentro ela bombeia um pouco, não vai ter como o eixo rodar e essa peça ficar parada, sempre vai ficar travada desse jeito. Mas agora é só enroscar na catraca e encaixar de volta no eixo. E vamos colocar a porca e finaliza apertando. E bacana demais, pelo menos essa parte está finalizado. E eu vou deixar todos os produtos que a gente está usando neste projeto na descrição do vídeo. Caso vocês queiram fazer outro igual, copiar o projeto, eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo. Mas então partiu desenvolver o suporte do nosso motor. E como de costume não pode faltar cantoneira, então vamos lá. Vou tirar essa cestinha aqui, vai ficar mais fácil de nós trabalhar. E a intenção é nós pegar essa cantorneira aqui, ó, e soldar ela desse jeito aqui assim, ó, e parafusar o motor por baixo assim, ó, desse jeito. Mas nós vamos ter que tirar um pedaço na cantorneira aqui, ó, porque tá passando pra cima aqui, vai atrapalhar nós colocar a cestinha depois. Então vamos tirar a tilanguinha nela e já vou aproveitar e colocar a corrente no motor para nós saber certinho a posição da cantoneira. E já vamos começar arrancando essa tinta novinha para nós começar a soldar. E hoje nós vamos fazer nosso projeto soldando com essa famosa MIG Zero que promete estar revolucionando as máquinas de solda MIG sem gás. Olha, eu vou falar para vocês que eu não tive uma boa experiência com a primeira vez que eu tive contato com a solda MIG sem gás não. Nós temos até vídeo gravado no canal, vocês podem até confirmar aí. Então eu tô até curioso para nós ver se nós vamos aprovar a solda dessa máquina até no final desse vídeo. Mas uma coisa que eu gostei, que ela tem um modo sinérgico que a gente mexe somente em um botão regulando a amperagem e ela já regula a voltagem e a velocidade do arame automaticamente sozinho. Mas então vai escutando o barulho da solda para ver se vocês gostam.
E enfim, temos nosso motor fixado no nosso triciclo. Não, fala a verdade. Fala que esse motor não foi feito para colocar nesse triciclo e desse jeito, cara. Olha do jeito que ele ficou bem encaixadinho desse jeito, cara. Tá ficando top demais o projeto, não tá? Não, olha só. O jeito que tá funcionando macio, cara, macio, olha. Macinho e alinhadinho, cara. Top demais a conta. E ó, do jeito que eu falei pra vocês, a gente pedala lá e não roda o motor, ó. Tá vendo? Roda somente a catraca por fora. Então quer dizer, então, se a gente quiser pedalar, o pedal corre livre aqui, ó. Tá vendo? Leve, livre e solto. Mas tá ficando show demais o projeto, não tá não, pessoal? Ó, vou falar pra vocês, ó. Vai dar pra fazer iFood com esse triciclo, cara. Vai dar pra fazer entrega da Shopee, do Mercado Livre, sei lá, com esse triciclo. Mas uma coisa que eu percebi que nós vamos ter que resolver é isso aqui, pessoal. Porque essa peça aqui, ela não é tão forte o suficiente para segurar o peso desse motor e o torque quando ele puxar aqui. Porque quando a gente força aqui, a corrente aqui, olha só pra vocês verem se dá pra notar. Ela dá uma pequena empenada assim, ó, envergada, ó. Olha só, ela morga um pouquinho. Então nós vamos ter que fazer algum suporte, algum reforço nela aqui. Então peguei uns pedaços de cantorneira que tinha sobrado e soldei uma de um lado, outra do outro para poder reforçar. Peguei mais um pedaço para soldar na cantorneira na parte de baixo e depois resolvi soldar mais um pedaço do lado ainda para poder ficar mais reforçado. Mas vocês já ouviram falar, né? Antes mais um suporte que mal acompanhado. Quer dizer, mais ou menos isso aí. E agora sim ficou reforçado. Eu acredito que agora o motor não consegue quebrar isso aqui mais não. Mas como eu havia falado para vocês, quando o motor girar aqui, ó, vai puxar o pé de vela junto. Então agora o desafio vai ser nós transformar esse pé de vela monobloco em um pé de vela roda livre. Então vamos começar tirando esse pé de vela fora e desmontar a coroa também. E a primeira coisa que nós vamos fazer aí é cortar esse pitoco do pé de vela. E para fazer essa adaptação nós tem duas maneiras mais fáceis de fazer e que fica top. Uma delas é essa daqui, ó. Isso aqui é aqueles cônicos central de bicicleta que usa naquelas bicicletas que tem rosca no quadro. E essa peça aqui é a mesma rosca que encaixa em catraca, assim, a mesma rosca de catraca. E é a mesma rosca também, automaticamente, do cubo de bicicleta. Então a gente pode pegar ela e vir e soldar ela aqui. Voltando aqui, a gente pode pegar também o próprio cubo da bicicleta e desencaixar, que essa parte daqui eu já mostrei para vocês que desencaixa, essa parte aqui também sai, e usar somente essa parte aqui que tem a rosca para colocar a catraca e vir e encaixar ele só dela dessa forma assim. Mas eu acho que eu vou usar essa primeira opção aqui mesmo, porque eu já tenho essa peça sobrando. Mas como que essa peça não encaixa aqui, vamos pegar um pirulito, colocar na retífica para nós desbastar um bocado e abrir um pouco do buraco. Pessoal, rapaz, a maquininha tá surpreendendo, cara, olha só, não dá respingo nenhum, cara, e eu dei acabamento nenhum, vou passar escova de aço pra nós ver. Rapaz, tá parecendo que foi soldado na MIG normal, né? Na MIG com gás. E olha que eu nem sei soldar direito, né? Mas ali dentro eu não tô querendo colocar solda ali dentro, não, pessoal. Porque eu tô com medo de estragar as roscas. Porque nós conseguimos soldar até agora e não estragou a rosca. Mas já que eles falam que um pingo de solda aguenta 1 tonelada. E eu não tenho mais de 1 tonelada, né? E aqui tem solda demais, cara. Mas se vocês fizerem desse jeito, não tem como dar errado, pessoal. Porque essa peça ficou encaixada aqui no pé de vela. Passei uma fita ali dentro pra ficar bem centralizado. E ela ficou escorada nessa lata aqui, que ela é bem alinhada. Desmontei para vocês verem aí, ó, mas essa peça fica bem apareado, bem paralelo com essa parte mais grossa que escora a coroa no pé de vela. Mas nós temos uma opção que é pegar uma catraca dessa, enroscar no pé de vela e soldar uma coroa nela. Mas nós temos uma peça aqui que é apropriada para isso. Que é isso aqui? Isso aqui é basicamente uma catraca também, mas ela tem esses pontos aqui que é pra gente estar parafusando, não precisa soldar na coroa. Ela tem dela maior, tem dela menor. Se caso vocês quiserem copiar o projeto, eu vou tentar deixar na descrição do vídeo o link de todas essas peças aí.
E olha aí o nosso pé de vela com coroa roda livre, pessoal. Já tá funcionando já, ó. Pedalou aqui, rodou bacana demais da conta. Se caso estiver andando somente com motor e o motor puxando aqui, ó, não vai rodar o pé de vela agora, olha lá, ó. Cara, show de bola, né não? Bacana demais. E aqui, se caso a gente pedalar para trás aqui, ó, faz esse movimento aí, né? Aquela roda livre agora. E essa coroa eu deixei do lado de dentro da catraca aqui para dar um melhor alinhamento para nossa corrente, mas dá para deixar do lado de fora aqui também se quisesse. E vocês acreditam que eu andei pesquisando sobre pé de vela com coroa roda livre e esse negócio custa na média de 700 a 1.300 reais, cara? Caraca, mano, você tá doido? Eu vou fazer pra vender, é o jeito. Mas, e olha que não existe pé de vela monobloco assim com coroa roda livre não, pessoal. E do jeito que foi parafusado essa coroa única, dá pra colocar uma de marcha também se quiser. Mas ele tem esse nome de pé de vela com coroa roda livre porque a coroa roda livre. Não me diga! Mas eu gostei muito dessa adaptação do motor que eu fiz aqui, pessoal. Por quê? Porque do jeito que ficou aqui, ficou o kit triciclo elétrico sem envolver nada na bicicleta. Se caso a gente quiser tirar esses dois parafusos aqui, ó, e tirar essa haste aqui, ó, já sai o kit triciclo elétrico completo. A gente pode tirar de que tá aqui e colocar em qualquer bicicleta que a gente quiser. Não tem nada influenciando na bicicleta. Mas agora eu vou no banheiro porque eu tô com dor de barriga. E já vamos voltar e desmontar tudo para nós dar uma caprichada na solda, para nós dar aquele acabamento topzera de costume. Tá ficando no capricho nosso triciclo, tá, pessoal? Compramos até uma suspensão nova, 0 bala, para nós colocar na dianteira. E agora o que falta, pessoal? Falta nós fazer a elétrica. Mas o módulo controlador já tá aqui, ó. 500 watts, 36 volts, o acelerador também e a nossa bateria. E é isso mesmo, pessoal, só esses 3 componentes aqui com motor que tornam a bicicleta um triciclo elétrico. Então vamos fazer a instalação desses componentes aí. Então vamos tacar a furadeira no nosso quadro e colocar essa rebite com rosca, que isso foi uma das melhores aquisições que eu fiz. Desse jeito se torna fácil a gente parafusar o suporte da bateria e depois é só encaixar ela. Aí nós temos que colocar freio também, né? Então para isso vou usar essa manete dupla aqui que eu vou falar para vocês, cara, não é propaganda não, mas é uma das melhores manetes que já usei, que a gente tem os 2 freios numa manete só e ele é top, mano. Então vamos encaixar a manete, colocar os cabos de freio e colocar uma manete do outro lado também, porque nós vamos precisar de 3 freios, né? E encaixar o acelerador. Então a nossa elétrica já está feita, ó, motor ligado, acelerador e bateria. Se nós vier aqui e ligar, na teoria tem que funcionar agora, pessoal. Vamos ligar aqui o botão então, ó. Ligou, vamos virar a chave, ó, acendeu o painel. E agora é só nós acelerar, ó. Vamos acelerar, ó. Uai. Ah, tá. O motor tá girando ao contrário, ó. O motor tá girando ao contrário, mas isso aqui é fácil de resolver. Isso aqui, nós só vem na ligação do motor aqui, né? Nos 2 fios aqui e inverte a polaridade. Só inverter os fios aqui, que ele vai girar pro lugar certo. Agora tem que rodar pro lado certo, né? Vamos lá, ó. Ligou e vamos acelerar, ó. Nossa, cara, top demais, ó. Aí, ó, rodando somente a coroa, pé de vela parado. Ó, top demais, vou dar uma acelerada, ó. Rapaz, eu não tô querendo que corre demais não, mas parece que tá com bastante embalagem, ó. Freou as duas lá, ó. Esse freio daqui tá freando as 2 rodas de trás e o dali tá freando a roda da frente. Tá freando bacana, ó. Show de bola. Mas por que eu tô falando para vocês que eu não quero que corra muito? Porque eu quero que esse projeto fique forte, bem reduzido e que não passe de 32 km por hora, para não infringir nenhum tipo de lei, porque a bicicleta elétrica, o certo é tem que ter pedal assistido, mas se não tiver pedal assistido, tiver acelerador igual esse aqui, não pode passar de 32 km por hora e tem que ter vários acessórios, igual no caso desse aqui, ó. Tem que ter
um farol aqui na frente, que nós já compramos um farolzinho retrô. Tem que ter também sinalização traseira de indicação, que é seta, né? Compramos um kitzinho de seta aqui e compramos também esse velocímetro para nós estar colocando aqui também. Mas então, resumindo, bicicleta elétrica tem que ter pedal assistido, não pode ter acelerador. Se tiver acelerador, é considerado autopropelido, tem que colocar todos esses tipos de acessório e tem que usar capacete. E nós fizemos um outro acessório muito top, cara. Depois que nós pegamos a impressora 3D, cara, falar com vocês, nós estamos só inventando coisa. Olha só essa caixinha aqui que nós fizemos para nós estar colocando o nosso controlador aqui agora. Não vai ficar bagunça de fio nem nada, cara. Olha só, fizemos personalizado na nossa Bambulab. Cara, muito top, não, pessoal? Bacana demais. O mesmo parafuso que vai prender a caixinha também vai prender o módulo. E aqui tá a nossa tampinha. Eu fiz esse degrauzinho ali que vai servir como se fosse uma travinha. Na hora que a gente encaixar aqui, ó, vai travar ali. Então nós só vamos tampar aqui assim, ó. E fica muito justo, cara. Olha só. Nossa, cara, olha só o estilo. Top demais. Agora é terminar de colocar os acessórios para nós começar os testes. Então todos os acessórios já foram instalados, pessoal. Agora é nós começar a testar, né? Mas eu tô mais curioso aqui, pessoal, para nós testar o equilíbrio, porque a gente sabe normalmente que triciclo não é muito bom de fazer curva, questão de equilíbrio, porque não pode só ficar bonito, né? Tem que ficar bom e bonito, igual eu, né? Corta isso aí lá. Vamos acelerar, ó. Vai dar um arranco bacana, hein, cara? Parou, acelerou de novo. Ó. Até dar uma empinadinha, cara. Ah, testar a seta, ó. Tá funcionando? Bacana. Desligou, vambora. Show. Bacana, cara. Uma coisa que eu notei aqui foi que quando a gente tá andando assim, parece que tá muito molengo assim, ó. É por causa dos pneus, cara. Tá muito murcho, ó. Vamos dar uma enchida nesses pneus aí. Sabe que depois que passou a existir celular, que ninguém consegue sair de casa mais sem celular? Que parece que sempre quando você vai sair, você vai precisar. E tá desse jeito depois que nós conseguimos arrumar esses boletins, cara. Não consegue sair de casa sem boletim mais não. Parece que sempre você acha que vai precisar, cara. E hoje nós estamos usando um negócio que nós nunca usamos. Essa portinha de 12 volts aqui, ó. Pra nós encher o pneu aqui, ó. Cara, top demais. Isso aí é lançamento, cara. Elite 100 é de 1800 watts na boletim. Que é de um gás, mano, é top demais. Pneu cheinho, vamos dar mais umas voltas pra nós ver qual que é a sensação de andar de triciclo, né, pessoal? Bacana demais. A bateria tá cheinha, vamos lá, ó. Eu gostei da arrancada de início, cara. Olha lá, ó. Já tá em 19, 21 por hora, cara. Nem sei se isso aqui tá regulado direitinho, não, mas depois nós vamos colocar o celular pra nós testar. Ó, na primeira curva já dá pra ver que é uma sensação totalmente diferente, cara. Totalmente diferente mesmo de andar de bicicleta. Quando a gente vai fazer a curva assim, ó, dá vontade de tombar, cara, mas não tem jeito. Você tá fazendo a curva aqui, se você acelerar rápido, ela dá uma alinhada. Vamos ver, fazer a curva aqui, ó. Se eu estiver no meio da curva aqui e acelerar, ó, é meio que quer andar reto assim, ó. Tem que acostumar, cara. Tem que pegar um costume aqui, mas é gostoso, cara. Parece um brinquedo. Ó. Que legal, cara. Bacana, bacana mesmo. Show de bola. Os 3 freios a disco. Ficou top, cara. Ó, fazer a curva aqui, ó. Se a gente curvar muito rápido, um pneu levanta. Esse que é o negócio de andar de triciclo. A pessoa tem que acostumar. Se fazer a curva rápido, não tem desse negócio de tombar, entendeu? Igual a gente toma a bicicleta. Bacana, cara. Ó, vou fazer uma curva aqui, ó. Virar pra cá, ó. Se eu virar pra cá, eu vou tombar meu corpo pra cá também, assim, ó. Ó, puxo meu corpo pro lado de cá também, pra poder fazer a curva. Vou fazer a curva aqui agora, pra cá, então vou tombar meu corpo pra cá, puxando pra cá, ó.
Entendeu? Porque se eu não fizer isso aí, tipo assim, a curva puxa pro lado de cá e a gente tomba pro lado de cá também, é mais fácil de tombar, né? Coloquei o celular aqui para poder marcar a quilometragem, para nós fazer um teste de velocidade aqui. Aqui também tem um velocímetro aqui também, né, que vai direto na roda ali, e vamos fazer uma comparação dos dois aí. Não sei se isso aqui tá regulado também não, mas isso aqui tá no GPS. Mas a preocupação é porque não pode passar de 32 km por hora, pessoal. Nos meus cálculos aqui, na nossa redução, eu acho que não vai passar não, mas vamos fazer esse teste aí. Vamos lá. 18 aqui, 22 lá, 23. Vamos ver se os dois aqui vai ficar mais ou menos igual, ó. 28 lá, ó, aqui, 28 aqui, 28 aqui, cara. Caraca, mano. 28 certinho, cara. Que deu de máximo ali. Ali é uma reta. Mas pode fazer mais um aqui, mas acho que não vai passar disso não. 28, então quer dizer então que 28 passou no teste, né, cara? Não tem problema rodar nas vias públicas. Top, mano, bacana demais. Olha lá, o máximo 28 mesmo, cara, ó. 28, 28. Rapaz, eu não sei como é que veio a configuração dele aqui, entendeu? Mas normalmente o GPS ele joga bem abaixo de que os velocímetros normal. Não sei como é que tá a configuração dele aqui não, mas deu certo os dois aqui, cara. Ah, e o sistema ficou funcionando direitinho, pessoal. A coroa tá rodando e o motor tá girando, né? Tá puxando a coroa e o pedal não tá rodando aí, ó. Top demais, né? Parei de acelerar o motor, entendeu? A coroa para também, ó. E a bicicleta continua. Ó, se eu quiser andar pedalando, eu posso pedalar também, que não vai rodar o motor lá, porque tem a catraca no motor. Deu certinho, cara, os negócios, ó. Top demais, mano. Mas que se tem motor, ficar pedalando pra quê, né? Ó. Ah, cara. Vamos fazer um teste extremo de subida nesse morro aqui, pessoal, pra nós testar a força dela. Quero ver até onde que ela vai, se só pra aumentar no meio, porque os motores de 350 watts, nenhum subiu esse morro aqui não, cara. Vamos ver se essa aqui consegue ir pra aumentar no meio ali, ó. Ó, ó, lá vai, cara. Tá parando, tá parando, tá parando. Aí, ó, tá chegando no meio. Aí tá, chegou mais ou menos no meio, ó. Aí tá parando, quase parando, ó. Se a gente for pra um lado e pro outro, você continua subindo. Tá vendo? Quando for pra um lado e pro outro, você continua subindo. Mas eu quero ver a força dele no reto mesmo, assim, ó. Ó, vamos ver se vai parar, ó. Cara, tá parando não, hein? Para, rapaz, vai parar não, cara? Olha só. Que top, mano. Rapaz, tá quase... Vai só mais um pouquinho. Ó, vou jogar um pouquinho de lá, vou dar uma folguinha pra ele aqui, ó. Dá uma folguinha aqui, ó, patinando de lado, ó. Dá uma folguinha pra um lado, pro outro. Nossa, cara, aqui. Mano do céu, o negócio subiu, cara. Rapaz, o motorzinho é nervoso, cara. Rapaz do céu. Eu lembro, o único motor que subiu com o nosso aqui, desses motor de bicicleta assim, mais simples, foi aquele de 500 watts, cara. E esse aqui conseguiu subir com o triciclo aqui, cara. Rapaz, top, mano, top, mano. Ficou uma redução bacana, com bastante força e dá uma velocidade até bacana também, cara, porque 28 km. Nós temos uma margem de 4 km aí, entendeu? Pra nós ficar dentro da lei. Agora eu vou mostrar pra vocês, pessoal, uma vantagem enorme que tem um motor puxando na parte traseira de um triciclo. E puxando nas duas rodas, né, traseira, em comparação com o motor dianteiro. Aqui, ó, nós estamos aqui num morro, não sei se vai aguentar subir tudo, mas aqui é cascalhado. Aqui é cheio de pedrinha solta. Se for um triciclo que tiver com motor na dianteira, cara, adeus, cara, não sobe mesmo. Na hora que chegar aqui assim, já começa a patinar a roda e não sobe. Mas isso aqui, ó, patinar não patina não, mas vamos ver se aguentar subir, porque é pesado o morro aqui, cara, só. Ó, lá vai, ó. Nossa, cara. Top, mano. Aguentou, ó. De boa, cara, olha só. Bacana. Patinar não patina de jeito nenhum, cara. E foi somente no motor, cara. Subiu de boa, você viu? Subiu, eu vi. Eu acho que o motor tá surpreendendo, cara. Pra mim ficou bacana. Bem forte. E essa manete aqui, pessoal, não serve somente para poder frear as duas rodas traseiras, não. Ó, esse botão que ela tem aqui, ó. Quando a gente freia aqui, ó. Freou, apertou. Porque normalmente o triciclo, ele não tem como você escorar igual uma bicicleta, né? Que você escora no morro assim. Aqui, ó, tá no morro aqui, ó. Tá vendo?
ela não vai descer com esse dispositivo que tem nessa manete. Que ele travou, ó, soltou, ela vai embora. Não tem como escorar, se ficar segurando. Aqui tá freado, tipo um freio de mão de carro. Vocês acreditam que nós passamos na loja de material de construção e compramos um monte de tijolo só para nós fazer teste para ver se ele aguenta muito peso. Vamos encher lá de tijolo lá, ó. E se aguentar o peso desses tijolos tudo aqui, cara, falar com vocês, eu acho que dá para fazer iFood com ela. Vou tacar peso com força aqui, ó. E tá vindo chuva de novo, tá trovejando pra lá. Toda hora eu tenho que parar um carro por causa de chuva. Olha o tamanho da carga do nosso caminhão, galera. Ó, tem 20 tijolos aqui e a cada 4 tijolos que eu pesei, tá dando 10 kg a cada 4 tijolos. Então tem pouco mais de 50 kg aqui. Mas ó, qualquer pouquinho que a gente encosta aqui, ó, já tá tombando pra trás, cara. Só de encostar aqui, ó, já tá tombando. Mas aqui é para nós fazer um teste extremo mesmo, para nós ver se o motor e o triciclo também vai aguentar, né, cara? Vamos ver se o negócio vai dar certo aqui, se não vai empinar. Comigo aqui eu acho que tem mais de 100 kg, né? Bem mais de 100 kg aqui, só nessa traseira. Mas vamos lá, ó, acelerar para ver, ó. Qualquer pouquinho levanta a frente. Lá vai, ó. Quebrou por enquanto não. Vamos virar para ver, ó. Rapaz, não pode acelerar de uma vez não, que empina lá. Olha lá, você viu? A roda. Ó, empinando. Não pode acelerar de uma vez não, exagerando demais na carga. Mas pelo menos tá aguentando. O motor tá faltando, ó. Tem que inclinar pra frente assim pra roda não levantar, ó. Mano do céu, olha o tamanho da tempestade. Mano do céu, pensa numa chuva. Olha a lambança que virou. Molhou tudo, cara, molhou bastante mesmo. Mas não tem problema não, só não pode, tipo, mergulhar dentro d'água. Se não mergulhar dentro d'água, só chuva assim, não tem nada a ver não. Mas e aí, fala pra nós, tá aprovado o projeto? Tá testado ao extremo, não tá, pessoal? Eu acho que tá aprovado, não tá? Rapaz, não deu problema nenhum até agora, tá funcionando bacana. O motor não tem aquela potência absurda, mas ele cumpre com o que promete, cara. Mas eu tive pesquisando um triciclo elétrico do mesmo modelo desse aqui. Rapaz, falar com vocês, 10 mil reais, cara, 10 mil reais e motor na dianteira e ainda além de tudo, bateria de chumbo. Um projeto desse aqui com bateria de lítio, motor na traseira, igual nós fizemos um serviço bacana ali. E sem contar aqui com a nossa pé de vela diferenciada aqui da coroa, eu acho que deveria valer pelo menos a metade disso aí, né não, pessoal? E pelo menos o nosso tá super testado, né não, pessoal? Ah, falar nisso, eu gostei da MIG Zero, pessoal, porque nós conseguimos fazer a solda toda desse projeto, igual vocês viram aí, ó, e não precisou nem dar acabamento, olha só pra vocês verem. Ficou bacana, cara, parecendo uma máquina de solda MIG com gás mesmo. Ela é boa pra gente fazer solda em chapa fina, mas se a gente levantar a amperagem dela, cara, ela funde com força, ela chega a cortar, viu? Ah, e pra quem estiver achando assim que 28 km por hora parece muito pouco, cara, fala pra vocês, não é pouco não, cara, principalmente assim para um triciclo, porque o triciclo você tem que tipo que acostumar a andar com ele, porque o triciclo você tá andando aqui, ó, aí de boa, beleza, se você passa aí de 20 km por hora, se você não tiver costume, já parece que tá correndo bastante, entendeu? E quando um pneu dessa parte traseira aqui pisa num buraco, na saliência assim, ele tomba e faz assim, ó. E nele fazer assim, ele meio que tomba a bicicleta assim também. Ele tomba e volta pro lugar. Então, se você não tiver treino, parece que tá querendo tombar a bicicleta, mas na verdade você tem que acostumar com esse tipo de balanço que ele faz, entendeu? Mas então tá aí, mais um projeto concluído, que vocês pediram bastante, teve bastante comentário pedindo pra gente motorizar um triciclo desse, motorizar, eletrificar, sei lá. Colocar motor num tipo de triciclo desse aí. Mas foi um projeto mais de utilidade pública mesmo. Todas as peças, acessório, ferramenta que a gente usou nesse projeto, eu vou deixar tudo na descrição do vídeo aí, se caso vocês quiserem copiar o projeto. Se você já foi inscrito no canal, traz mais um inscrito para nós aí, compartilha com quem gosta desse tipo de projeto aí, com a família toda também. E eu vou ficando por aqui, quer dizer, vou embora para casa e nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Fui! Mais rápido, né? Cuidado.
Também tá aguentando pedalar? Então quer dizer que ficou leve. Pedalava carregando a irmã dele ainda.